Nesse módulo, nós vamos estar trabalhando com o campo magnético. A gente vai começar com uma introdução. Deixa eu só pegar o pointer aqui, né? A gente vai começar com uma introdução histórica. Vamos falar um pouquinho de magnetismo e fontes de campo magnético, princípios da inseparabilidade dos polos, magnetismo terrestre, linhas de campo magnético e experiência de Ørsted. Depois, a gente vai ver os 3 últimos tópicos, que são tópicos muito importantes. E para isso, são indicados 3 vídeos complementares, um para cada um desses tópicos. Então, a gente vai ver o campo de indução magnética produzido por condutor retilíneo, o campo de indução magnética produzido no centro de uma espira circular e o campo de indução magnético produzido por um solenoide. Então, reforçando cada um desses 3 últimos tópicos, tem um vídeo complementar com algumas animações e explicações para que vocês compreendam melhor a regra da mão direita. Bom, vamos começar então com a introdução histórica, né? O magnetismo é conhecido desde antes de Cristo, né? Na Grécia Antiga o magnetismo já era conhecido. Então, Tales de Mileto, por exemplo, já havia, antes de Cristo, lá 624 a.C., ele já tinha observado e associava o magnetismo a alguns fenômenos de eletrostática. Em 1544, né, de 1544 a 1603, nós temos um médico particular da Rainha Elizabeth, chamado William Gilbert, né? Ele publicou em 1600 a obra de Magnetic, criticando o misticismo em torno do magnetismo. E aí ele começa a trazer os primeiros estudos que associa o magnetismo da Terra com o funcionamento das bússolas e dos fenômenos magnéticos. E ele é o primeiro a falar da indivisibilidade dos polos. Então, observem, né? Isso em 1600, né? Então, a gente não tinha tecnologia tão desenvolvida como hoje, mas já havia estudos, já tinha estudos sobre o magnetismo. Bom, como a gente pensa em magnetismo e fontes de campo magnético, primeiro fonte magnética que nós conhecemos é o ímã, né? E o ímã tem essa propriedade de atrair objetos ferromagnéticos, né? Basicamente objetos de ferro, níquel, cobalto, né? Se você pega uma moeda, por exemplo, a moeda é feita de níquel, o metal dela é níquel. E o ímã é capaz de atrair a moeda. Mas o ímã não atrai, por exemplo, um metal como o ouro, como a prata, como o alumínio, como o cobre. Se você pegar uma aliança de ouro e colocar perto de um ímã, você vai perceber que o ímã não vai atrair. Se você pegar um garfo, né, que é de alumínio, e colocar perto do ímã, o ímã também não atrai esse tipo de metal. Então, essa propriedade de ele atrair esses objetos, basicamente de ferro ou ferromagnéticos, foi observado pela primeira vez com esse minério de ferro chamado magnetita. Então, a magnetita era capaz de atrair esses objetos ferromagnéticos. Né? Quais são os ímãs naturais? A magnetita e os demais minerais encontrados com propriedades magnéticas encontrados na natureza são chamados de ímãs naturais. Então, nós temos na própria natureza alguns minerais como a magnetita que são capazes de atrair materiais ferromagnéticos. E nós temos ímãs que são artificiais. Esses são fabricados pelo homem e a gente vai tentar entender um pouquinho esses ímãs, por que eles podem ser criados pelo homem. Bom, polos de um ímã, né? Quando a gente pensa um ímã na forma de barra, né, em contato com fragmentos de ferro, a gente chama as extremidades dessa região do polo, dessa barra de ferro, a gente chama de polos, né? Por quê? Porque quando a gente pega esse ímã no formato de barra e aproxima ele de limalha de ferro, que é pozinho de ferro, são exatamente nas extremidades dele que encontra essa que tem maior aderência dessa limalha de ferro, desses fragmentos. Então, vocês podem perceber que tanto na região esquerda quanto na região direita, nas extremidades dessa barra de ferro, é que há maior concentração dessas limalhas de ferro. E por isso é que a gente vai chamar essas extremidades de polos.
Bom, quando a gente pensa no polo do ímã, se a gente pegar o ímã e deixar o centro dele preso, amarrado, né, por uma corda, uma haste, ele pode girar livremente, ele se alinha, o polo norte dele se alinha com o polo norte geográfico da Terra e o polo sul dele se alinha com o polo sul geográfico da Terra. Tem uma pequena inclinação do alinhamento dele em relação ao norte geográfico e ao sul geográfico. Então, o polo voltado para o norte geográfico, por ele estar voltado para o norte geográfico, recebe o nome de polo norte do ímã. E o que está alinhado e voltado para o sul geográfico é denominado no ímã de polo sul do ímã. Ele está suspenso pelo seu centro de gravidade e ele é orientado aproximadamente na direção do polo norte e do polo sul geográficos do nosso planeta. Bom, atração e repulsão. O que a gente sabe? Polos de mesmo nome se repelem e polos de nome contrário se atraem. Então, se a gente está segurando um ímã e aproximar o polo norte, né, de um ímã que está suspenso do polo norte, a gente vai ver que esse ímã que está suspenso e pode girar livremente, ele se afasta por estar próximo do polo norte. A mesma coisa vai acontecer com o polo sul. Agora, se eu estiver segurando o polo sul e o ímã que está podendo girar livremente está próximo do polo norte, a gente vai ver que vai haver uma atração entre o polo sul e o polo norte desse ímã. Agora, muitos alunos acreditam que pelo fato do polo norte repelir polo norte e polo sul repelir polo sul, e polo norte atrair polo sul, muitos alunos acreditam que o polo norte e o polo sul são concentrações de cargas de sinais opostos. Então, tem aluno que acredita que polo norte é a concentração, por exemplo, de carga elétrica positiva e o polo sul de carga elétrica negativa, ou o contrário, polo norte há uma concentração de carga negativa e polo sul carga positiva. Mas o princípio da inseparabilidade dos polos, ele quebra com esse modelo, com essa forma de pensar. Por quê, né? Se a gente consegue quebrar um ímã ao meio, e se eu tivesse essa visão anterior, que polo norte é a concentração de cargas de um sinal e polo sul é uma concentração de cargas de sinais opostos, ao quebrar um ímã no meio, eu teria só o polo norte e só o polo sul, mas não é isso que acontece. Ao quebrar um ímã no meio, eu formo um novo ímã, onde eu mantenho a polaridade original e a parte onde foi fragmentada é criado um polo oposto ao polo que eu tinha anteriormente. E eu posso fazer isso quebrando esse ímã em pedacinhos cada vez menores, né? Então, por mais que eu quebre o ímã, eu nunca vou conseguir separar o polo norte do polo sul. O que eu conseguiria fazer se eu explicasse que o polo norte é a concentração de carga de um sinal e o polo sul fosse concentração de carga de um outro sinal. Então, polo norte e polo sul não são regiões em que eu tenho concentrações de cargas elétricas de sinais opostos. E isso é demonstrado por esse princípio da inseparabilidade dos polos de um ímã, né? Então, ao partir um ímã transversalmente, é impossível obter partes com apenas um polo. Observa-se que cada parte obtida constitui um novo ímã. Esta propriedade é denominada inseparabilidade dos polos de um ímã. Bom, magnetismo terrestre, né? A Terra se comporta como um enorme ímã. Só que tem uma pequena diferença aqui que a gente tem que entender, né? Como a gente sabe, né? Que ao colocar um ímã suspenso próximo, em contato com o planeta, né? Sentindo o campo magnético da Terra, o polo norte do ímã ele aponta para o polo norte geográfico, aproximadamente para o polo norte geográfico. Então, qual a concepção que nós temos, né? Nós temos o polo norte e o polo sul geográficos da Terra, e a Terra se comporta como um grande ímã, só que tem uma pequena inclinação entre esse eixo geográfico e esse eixo magnético, e com a seguinte inversão. Aonde se concentra o polo norte geográfico, lá nós temos o polo sul magnético. E aonde está o polo norte magnético se encontra aproximadamente o polo sul geográfico.
Por isso que a gente explica o fato da gente pendurar um ímã e deixar esse ímã girar livremente, por que ele aponta aproximadamente para o polo norte geográfico? Porque aquele polo norte do ímã está sendo atraído pelo sul magnético da Terra. Então, isso é uma observação que a gente tem que tomar com um pouquinho de cuidado, tá? Bom, a bússola. O que é a bússola, né? Ele é um instrumento usado para orientação. Ele é constituído de um ímã, geralmente em forma de losango, né? Mas pode ter forma de seta também. Esse ímã, que pode girar livremente, é uma agulha magnetizada. E aí, olha que interessante, aqui nós temos um ímã. No atendimento eu vou mostrar para vocês um ímã e a gente vai tentar entender onde está o polo norte e o polo sul geográficos nesse momento. E aqui a gente não tem um losango, mas a gente tem uma seta, né? Então, essa parte vermelhinha aponta para o polo norte naquele instante, aproximadamente para o polo norte geográfico da Terra. Por quê? Porque se essa parte vermelhinha representa o polo norte desse ímã, ele está sendo atraído, ele é um ímã, né? Ele está sendo atraído pelo polo sul magnético da Terra. Mas o sul magnético da Terra é aproximadamente onde se encontra o norte geográfico do planeta. Então aqui a gente tem a nossa agulhinha imantizada que pode girar com liberdade, né? Bom, campo magnético e linhas de indução. É muito importante a gente entender essas linhas de indução magnética, né? Ao ser colocada nas extremidades de um ímã, a agulha magnética de uma bússola orienta-se em uma direção que varia com a posição da bússola em relação ao ímã. Isso significa que o ímã influencia o espaço que o envolve, por meio da calibração de um campo de forças em torno de si mesmo. Esse campo é denominado campo magnético. A cada ponto P do campo magnético associamos uma grandeza vetorial denominada vetor campo de indução magnética ou simplesmente vetor campo magnético. E nós vamos simbolizar pela letra B maiúscula. Então, essa letra B maiúscula representa o vetor indução magnética ou o vetor campo magnético. Olha que interessante para a gente entender o que está ocorrendo, né? Então, a gente tem aqui o nosso ímã, que tem polo norte e polo sul. Como é que eu desenho as linhas de campo magnético em volta desse ímã? Eu vou colocando a bússola em posições em torno desse ímã, né? E aí, o formato como essa agulha da bússola aponta, eu vou seguindo a orientação dessa agulha da bússola para desenhar as linhas de campo magnético. E ela sempre vai apontar seguindo a orientação do polo norte magnético dessa bússola, né? Então, a direção de B em cada ponto P é aquela na qual se dispõe a agulha da bússola. Então, para cada pontinho, né, dessas linhas de campo, para onde estiver inclinada a agulha da bússola, é assim que eu vou desenhar o meu vetor campo magnético. E o sentido de B é aquele para qual aponta o polo norte da agulha da bússola. Vamos tentar ver uma imagem melhor de como a gente desenha essas linhas de campo, né? Então, olha que interessante, eu tenho o polo norte e o polo sul. Se eu colocar a agulha da bússola nesse ponto, eu vou ver que o polo norte da agulha da bússola vai ser repelido pelo norte do ímã. Então, essa linha que eu estou desenhando é a linha como ficaria orientada a agulha da bússola. Se eu colocar a agulha da bússola aqui em cima, olha, o polo sul vai ser atraído pelo norte, o polo norte pelo sul, então eu vou ter essa configuração da agulha da bússola. A mesma coisa se eu colocar nessa extremidade do polo sul ou abaixo do ímã. Então, o sentido das linhas de campo que são desenhadas de campo de indução magnética é o sentido para qual aponta a agulha da bússola em cada ponto onde eu vou colocar a bússola. Ou seja, as linhas de campo saem do polo norte e apontam para dentro do polo sul. São linhas de campo que são fechadas, né? Diferente do campo elétrico, onde elas saíam de carga positiva e iam para o infinito ou apontavam do infinito para o interior da carga, da carga negativa. E é muito importante, se você tiver a linha de campo, essas linhas de campo magnético desenhadas, e for pedido para que você represente o campo magnético, por exemplo, no ponto 1, o campo magnético representado pelo vetor B1 é uma reta
que tangencia a linha de campo, apontando no sentido para onde a linha de campo aponta, né? A mesma coisa aqui nesse ponto P ou qualquer outro ponto. Ó. No ponto B2 é uma reta que tangencia essa linha encurvada e apontando no sentido da linha de campo. A mesma coisa o campo magnético no ponto 3, que eu chamo de B3, é uma reta que tangencia a linha de campo no ponto que é o ponto 3. Bom, então vou reforçar. As linhas de indução não se cruzam, nunca. Linha de campo magnético jamais se cruzam. E nas regiões onde estão mais próximas, o campo magnético é mais intenso. Então, como a distância entre essas linhas de campo no Polo Norte e Polo Sul são menores, né? Há mais concentração de linhas do que, por exemplo, na parte superior ou na parte inferior desse ímã, significa que o campo magnético é mais forte, tem maior valor nas extremidades da barra do que na região acima e abaixo da barra. Por isso é que há mais concentração de limalha de ferro nos polos do que em qualquer outra parte do nosso ímã no formato de barra. Bom, experiência de Ørsted, né? O que Ørsted descobriu, né? Olha, agora a gente já está em 1820, né? Esse físico dinamarquês Hans Christian Ørsted observou que a agulha magnética de uma bússola sofria uma variação, uma deflexão ao se aproximar de um fio condutor percorrido por corrente elétrica, como se o ímã se aproximasse da agulha. Então a gente sabe lá, a gente pega uma bússola, se a gente pega essa bússola e aproxima de um ímã, a gente sabe que a agulha da bússola se movimenta. Eu vou fazer esse experimento no atendimento. Agora, o que ele observou? Que isso acontecia também quando a gente pega uma bússola e aproxima ela de um fio que está sendo percorrido por corrente elétrica. O que ele concluiu, né? Que toda corrente elétrica origina no espaço que envolve o campo magnético. Opa! Então, corrente elétrica é fonte de campo magnético, né? Aqui nós temos a imagem do físico dinamarquês Ørsted. Na realidade, essa observação desse físico dá origem a grandes desenvolvimentos na área do eletromagnetismo, né? A gente vai ver isso ao longo das próximas aulas. Bom, quando a corrente elétrica aí se estabelece no condutor, a agulha magnética assume uma posição que é perpendicular ao plano definido pelo fio e pelo centro da agulha. Então aqui nós temos duas imagens interessantes, né? A gente tem aqui, olha, uma pilha, né? Ela está conectada a fios, mas o circuito está aberto. Se o circuito está aberto, eu não tenho corrente elétrica percorrendo esse fio. E eu tenho a bússola aqui colocada, que está indicando a agulha da bússola, sentindo a presença do campo magnético da Terra. A partir do momento que eu conecto e fecho o circuito e há corrente elétrica atravessando esse fio, a agulha da bússola sente a presença do campo produzido pelo fio, que é mais intenso do que o campo magnético da Terra, e ela fica perpendicular à direção do fio, ou seja, o campo magnético produzido pela corrente elétrica atua sobre a agulha da bússola de tal forma que essa agulha sofre uma movimentação, uma deflexão. Foi essa a grande experiência realizada por Ørsted, né? E aí, a partir disso, ele concluiu que corrente elétrica produz campo magnético. Olha que interessante. Existe uma relação entre eletricidade e magnetismo. Bom, como é que a gente vai determinar as linhas de campo magnético, né, produzido por essa corrente elétrica? Então, é importante a gente observar que se tem um condutor, né, esse condutor está sendo percorrido por corrente elétrica aí, aqui. Se eu colocar ali malha de ferro nesse plano, né, que é um plano no qual o condutor está atravessando, eu vou ver que essa limalha de ferro, ela vai descrever movimentos que são linhas concêntricas, de superfícies concêntricas. A limalha de ferro serve para visualizar as linhas de força do campo magnético gerado por esse fio. Então, em volta de um condutor retilíneo, as linhas de campo magnético são linhas circulares, né, com o fio no centro dessas linhas circulares, né?
dessas superfícies circulares. Bom, como é que a gente vai poder entender como seria o sentido do campo magnético, né? Então, se essas linhas indicam as linhas de força do campo magnético, ao colocar a agulha da bússola aponta sempre de que forma? Tangenciando essas linhas de campo. É isso que está acontecendo com a agulha da bússola. Em cada ponto onde eu considerar essa linha de campo e for colocar a agulha da bússola aponta sempre tangenciando essas linhas, parecido com o que ocorria com o ímã no formato de barra. Bom, agora a gente vai para a parte final do vídeo, né? A gente vai falar do campo magnético produzido por um condutor retilíneo. E só reforçando, há um vídeo complementar para que vocês vejam, um vídeo curto, mas muito importante. Bom, o sentido das linhas de força do campo magnético gerado por uma corrente elétrica foi estudado por Ampère, e ele estabeleceu uma regra conhecida como regra da mão direita, para a gente determinar o sentido dessas linhas de força. O que diz Ampère, né? Primeiro, você vai imaginar o condutor, né? Você vai posicionar a sua mão direita com o polegar apontando no sentido da corrente e os dedos vão girar em volta do fio. O sentido que esses dedos girarem em torno do fio é o sentido das linhas de campo magnético. Então, para a gente observar isso com um pouquinho de cuidado, né? Então, nós temos o condutor, a corrente aqui está apontando para cima, né? Do observador A2 para o observador A1. Então, você vai posicionar o seu polegar em cima do fio com o sentido dele apontando no sentido da corrente. O sentido dessas linhas do campo magnético que nós vimos a partir da malha de ferro, que são circulares, é o sentido que os dedos giram em torno do seu polegar. E aí, qual é o sentido do campo, né? O campo vai ser uma reta que tangencia essa linha circular a cada ponto aonde você for colocar ou imaginar que a agulha da bússola está colocada. Exemplo, se você quiser desenhar o campo magnético nesse ponto, ela vai ser uma reta horizontal apontando aqui para a direita. Se você quiser imaginar nesse outro ponto aqui, no ponto que está do lado direito do fio, vai ser uma linha, um campo magnético apontando para dentro do plano da figura, porque é esse sentido que o dedo da sua mão que está girando em torno do polegar está. Então, o campo aqui aponta para dentro do plano da figura. Se você girar, nesse lado esquerdo aqui, o campo vai estar apontando para fora do plano da figura, né? Bom, então, para a gente entender isso melhor, né? Então, nós temos o fio, ó, o polegar da mão direita apontando com a corrente, o sentido que os dedos giram em torno do polegar é o sentido da linha de indução de campo magnético B, né? Visto em perspectiva, né? Ó, então, eu tenho o I, esse aqui é o sentido que os dedos giram, é o sentido das linhas de campo magnético. Se eu olhar de lado, né? Eu vou ver o fio, então do lado direito do fio eu vou ter os dedos da minha mão apontando para dentro e do lado esquerdo os dedos apontando para fora. Como é difícil imaginar um vetor perpendicular à folha aqui, né, do papel ou à tela, como é que eu represento apontando para dentro ou apontando para fora, né? Então é muito importante isso, né? Uma bolinha com pontinho dentro, ou só uma bolinha, representa que a nossa grandeza ela está perpendicular ao plano do papel ou da tela e está apontando para fora, está saindo desse plano. Uma bolinha com um xizinho dentro, ou só xizinho, é uma grandeza perpendicular ao plano que você está observando, o plano do papel ou o plano da tela, mas está apontando entrando dentro desse plano. Então, o xizinho aponta para dentro do plano e pontinho ou bolinha aponta para fora do plano. Eu tenho que enxergar agora numa perspectiva de 3 dimensões. Eu não tenho mais só o eixo X e Y do plano que eu estou analisando. Eu tenho que imaginar um outro plano que dá profundidade, de saindo ou entrando.
Então, aqui eu tenho que analisar em 3 dimensões agora as nossas imagens. Bom, como é que eu calculo o valor, né? A intensidade desse vetor produzido pelo fio, pelo condutor retilíneo, né? O campo é proporcional à corrente. Quanto maior a corrente, maior o campo produzido por esse fio. É inversamente proporcional à distância que eu estou do fio. Se eu estiver no vácuo, tem uma constante chamada de permissividade magnética do meio, no vácuo ela é M0, e depende de uma constante aqui que é 2π. Então, I é a corrente em ampere, D é a distância do ponto do fio até o local onde eu quero medir o campo, sempre perpendicular ao campo, e M0 é a permeabilidade magnética do vácuo. No caso, é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. A unidade de campo magnético no sistema internacional, que nós chamamos de B, né, do campo magnético, é Tesla, tá? Bom, e o campo magnético produzido por uma espira circular, no centro dessa espira circular. Então, eu recomendo também que vocês assistam a um vídeo curto de 5 minutos que fala só sobre a espira circular. Aí, a gente vai considerar uma espira circular que é um condutor dobrado segundo uma circunferência de centro O e raio R. É interessante a gente observar, seguindo a regra da mão direita, se você posicionar o polegar da mão direita em cima do fio, ele apontando no sentido da corrente, olha, dentro da espira, os dedos vão apontar nesse sentido. Olha que interessante, né? Ó, então, os dedos da tua mão dentro da espira estão apontando nessa direção para fora da tua espira. Se você olhar bem no centro, o campo magnético aponta saindo do plano da figura, né? Então, olha que interessante, né? Se eu quero calcular agora o campo produzido por uma espira circular, a equação é muito parecida do condutor retilíneo, do fio retinho, né? A única diferença é que não tem a constante π. Então, I é a corrente que percorre a espira, R agora é a distância da espira ao centro, né? Ou seja, é o raio da espira. M0 continua sendo a permeabilidade magnética do meio e a gente tem o fator de proporcionalidade que é 2, né? Então, a corrente em amperes, R é o raio da espira em metros, M0 é a permeabilidade magnética do vácuo, né? E o vácuo a gente conhece, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. Se ele não estiver no vácuo, né, a espira não estiver no vácuo, a permeabilidade do meio é dada para vocês e não é chamada de M0, é só chamada de μ. Bom, e um solenoide, né? O que é isso? O solenoide é um fiozinho, né? Que é enrolado em formas de espira, não justapostas, né? Eu posso ter um núcleo como um cilindro de ferro doce aqui no interior desse nosso material chamado solenoide, né? Então, esse fiozinho aqui enrolado, né? Se vocês perceberem, eu tenho uma sequência de espiras, né? E isso a gente chama de solenoide. É importante observar que no centro do solenoide, o campo aqui, ó, é paralelo, né, ao eixo principal do solenoide. Ele é muito parecido, o campo magnético produzido por um solenoide é muito parecido com o campo magnético produzido por um ímã na forma de barra. O vídeo complementar 3 de 2 minutos e 47 segundos tem uma animação excelente para que a gente entenda essas linhas de campo. Bom, a direção é a do eixo do solenoide, então o campo magnético aponta no centro do solenoide, olha, no mesmo sentido do eixo, e o sentido também é dado pela regra da mão direita. Então, você posiciona o polegar da sua mão direita, o sentido para onde apontar os dedos da sua mão no centro do solenoide é o sentido do campo magnético. Bom, como eu calculo o campo magnético por um solenoide? Ele, de novo, é proporcional à corrente elétrica. Quanto maior a corrente elétrica que percorre o fio, maior o valor do campo. Ele é proporcional ao número de espiras, ao número de voltas que o fio dá em torno desse núcleo cilíndrico e inversamente proporcional ao comprimento do solenoide. E, de novo, nós temos aqui a permeabilidade magnética do meio, né? Bom, é muito importante que vocês vejam os vídeos complementares, eles vão ajudar vocês a entenderem a regra da mão direita
para os 3 elementos e tragam as dúvidas no atendimento.